Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Então, na aula passada, pessoal, nós terminamos aqui, não testamos ainda, mas não deu nenhum tipo de erro, certo? Agora nós vamos criar uma outra função, que é a função de controlar botões, certo? Essa função é a mais simples, que tem, é muito simples. Na verdade, não é uma função, é um procedimento também. Procedure, controlar botões. Controlar botões. Controlar botões. Então, essa controla botões é o seguinte: a gente vai informar 5 botões, os botões, né? Os botões que é um padrão meu, mas vocês podem usar do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou dar aqui a receita do bolo e vocês podem modificar essa receita, certo? Então, em todos os meus painéis de cadastro, né, eu tenho um botão adicionar, um botão salvar, um botão alterar, um botão cancelar, excluir, fechar e localizar, certo? Mas só que o localizar e o fechar, ele não sofre, ele não é ligado ao banco de dados. Então, não vai ter nenhum tipo de comportamento, ele não vai ter nenhum estado, certo? Mas tem aqui o adicionar, vou botar aqui adicionar, que é para adicionar um novo registro, adicionar, vírgula, adicionar, vírgula, salvar. Então, todos os botões vocês têm que colocar, de todos os cenários, tem que colocar esse mesmo nome, né? De todo formulário tem que colocar esse mesmo nome. Alterar, aí vocês podem ficar à vontade para colocar os nomes que vocês já são acostumados a usar, né? Cancelar e excluir. Excluir. Por exemplo, tem gente que usa aqui o adicionar, inserir, o salvar, gravar, o alterar, editar, né? Fique à vontade, só sabendo que vocês têm que colocar nesses botões aqui, vocês têm que colocar o nome do botão que vocês vão adicionar, que vocês vão clicar, entendeu? Então, todos esses botões aí vai ser do tipo TS Speed Button, certo? Ponto e vírgula. E agora ele vai pedir também uma tabela, né? A tabela. Essa tabela vai ser do tipo TFD Table. TFD Table. É isso mesmo. TFD Table é porque a gente precisa colocar a unit desta classe lá em cima. Então é simples. Ctrl Shift A. Ctrl Shift A. Porque eu devo ter colocado alguma coisa errada. TFD Table. Tá certo. Por que não foi? TFD Table. TFD Table.
Não sei por que não foi. Mas tudo bem. TFDT, não foi. Então você bota aqui uma vírgula, quando ele não achar, aí infelizmente a gente vai ter que colocar na mão. Se a gente não souber, a gente vai. Se não souber qual é a unit, a gente vai para o. A gente faz isso aqui, ó. Não sabe qual é a unit, a gente seleciona ela e aperta F1. Ele vai chamar aqui ajuda do Delphi, certo? Então, TFDTable. TFDTable. Então, a unit que a gente tem que usar é essa aqui, ó. FireDeck Component Client, entendeu? Eu já sabia, mas é essa unit que a gente tem que usar, ok? Essa unit aqui, ó. Vocês podem vir aqui, copiar e colar aqui em cima, certo? Vírgula, não, Ctrl V. Ele não copiou aqui, mas tudo bem. Aqui eu já sei que é o FireDeck Comp Client. Pronto. Eu vi que ele já sumiu aqui, ó. Então a gente vai copiar aqui, Ctrl C. Vem aqui abaixo, cola, begin end e pronto. Então aqui o que é que a gente vai fazer? Aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer qual é o estado que o botão vai se comportar, o que é que qual a maneira que o botão vai se comportar conforme o estado da nossa tabela. Então, o adicionar ponto enable vai receber a tabela, que a gente vai dizer, né? Tabela ponto state in o ds browse. No caso, vai ser quando ele tiver no estado de procura, o nosso adicionar, né? O nosso adicionar ele vai receber false. Quando ele estiver no estado de procura, ele vai receber verdadeiro. Quando não tiver, ele vai receber false. Ok? Então, esse está dando erro aqui é porque a gente precisa colocar também o nosso state aqui. Ctrl Shift A. É o data.db dsbrowse, né? Mas é o data.db, é só isso. A gente pode vir aqui, ó, é o data.db, ok? Então, depois disso, a gente vai para o salvar, ponto enable. O salvar, ele vai receber a tabela, ponto state em, ele vai receber o ds insert, vírgula, ds edit. Então, quando ele estiver no estado de inserção e adição, ele vai ficar verdadeiro. Quando não tiver, ele fica falso. Ok? Agora o alterar ponto enable recebe
recebe tabela, receber a tabela, ponto state em, deixa eu abrir e fechar aqui, colchetes, o DS dele também é DS browse, pronto. O cancelar ponto enable, recebe tabela ponto state e abre e fecha o colchetes e vai ser o ds insert vírgula ds edit igual o botão, deixa eu botar aqui o ponto e vírgula, por isso que ele está dando aquele erro ali, e o excluir ponto enable, recebe a tabela ponto state em ds browse ponto e vírgula. Pronto. Deixa eu botar aqui tudo para ficar organizado. Pronto. Vamos dar o Ctrl F9. Compilou, não deu nenhum tipo de erro. Pronto. Só pessoal, que aqui a gente não vai poder testar agora. Só quando a gente estiver já criando, fazer a conexão com o banco de dados e já tiver com o formulário pronto para a gente começar a codificar os botões, né? Adicionar, salvar, alterar, cancelar, excluir. Aí a gente vai conseguir testar isso aqui. Mas aqui é muito simples. Isso aqui vocês podem... Eu só fiz colocar aqui porque eu posso usar esse código aqui em todos os meus formulários, porque a única coisa que vou mudar aqui é o nome da tabela, que pode ser TB cliente, TB produto. Então eu só vou mudar aqui o nome, no caso, da tabela. Mas o nome dos botões vai ser sempre os mesmos, pelo menos eu vou usar o mesmo, adicionar, salvar, alterar e cancelar, para eu não precisar estar escrevendo direto. Eu vou sempre copiar, vou fazer copiar e só mudar o nome da tabela, entendeu? Para não ficar... pego aqui, ó, já pego aqui, copio e colo lá no evento do botão e só troco o nome da tabela, porque o nome dos botões vai ser o mesmo, eu vou botar o mesmo, certo? Para a gente não ficar perdendo tempo, né? Porque isso não é tão relevante. Então, vamos aqui agora testar, deixa eu ver quanto tempo tem. Vamos testar aqui rapidinho a parte que é rápido, a parte de como usar o arredonda painel, certo? Vamos aqui no formulário principal. Eu vou colocar aqui um painel aqui. Painel. Vou botar aqui o painel aqui. Vou deixar ele assim. Vou mudar uma cor, vou botar uma cor escura para vocês poderem
vocês verem que ele vai arredondar o painel, fica bem legal. Vou botar um azul, certo? Vou tirar aqui coisa, vou deletar aqui também. Beleza. Então, agora aqui no formulário, eu venho aqui no evento On Show, como eu já tenho lá a função, o formulário, o formulário principal já consegue visualizar a função, então eu vou botar aqui arredonda, ele vai encontrar painel, aí ele pede um T-Panel, eu vou botar aqui, deixa eu ver aqui, Panel 7, Panel 7, vírgula, e vou dizer que eu quero um 12. Eu quero que ele fique 12 pixels arredondado em cada canto. Vamos lá. Pronto, arredondou os cantos. Tá vendo, pessoal, como fica bem legal? Então, nossos formulários também vai ser desta mesma forma. Quer dizer, o formulário não, os penos, né? Se você quiser botar o formulário, também pode botar o formulário também aceita essa mesma função, mas aí a gente tem que modificar para colocar no formulário, certo? Mas o problema do formulário, pessoal, eu até testei, quando você maximiza, ele dá um erro, mas como no nosso caso aqui a gente não vai maximizar, né? A gente não vai deixar ele maximizado na tela, então ele não vai dar erro nenhum, a gente pode até usar, mas como no meu caso aqui, o Windows 11, o Windows 11 ele já arredonda o painel, mas se vocês quiserem colocar, eu também vou mostrar a vocês como fazer para arredondar os cantos do painel, ok? Pronto, então na próxima aula nós continuamos, eu vou deletar aqui esse painel, só queria mostrar para vocês que está funcionando, ok? Então até mais, pessoal, tchau.